A Justiça da Inglaterra condenou a BHP, mineradora que é uma das donas da Samarco, pelo rompimento da barragem do Fundão há 10 anos em Mariana. Foi a maior tragédia ambiental do Brasil, que também deixou 19 pessoas mortas. A condenação foi anunciada hoje em Londres. A decisão da justiça inglesa afirmou que a BHP Billiton tinha conhecimento do risco de ruptura da barragem de Fundão muito antes do colapso. Ainda assim, deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a mais devastadora tragédia socioambiental da história do Brasil. O tribunal concluiu que o rompimento da barragem foi causado por negligência, imprudência e imperícia da BHP, mineradora que é uma das donas da Samarco. A condenação se baseou na legislação ambiental e no Código Civil brasileiros. De acordo com a sentença, a Justiça identificou provas de que a BHP Billiton sabia, desde agosto de 2014, que a barragem era instável e a ruptura previsível. Esta é a primeira decisão que responsabiliza formalmente uma das empresas envolvidas no desastre. Um acordo de reparação foi assinado no ano passado entre as mineradoras e o governo federal. Ele prevê o pagamento de 170 bilhões de reais em 20 anos para a recuperação dos danos ambientais e indenizações aos atingidos pelo rompimento. 23 dos 49 municípios afetados preferiram seguir com a ação na Inglaterra e não assinaram o acordo, entre eles Mariana. Sofri muita pressão no prazo final da assinatura, que foi no início do meu mandato. Muitas pessoas ligando, pedindo para assinar, procurando, né, e críticas por Mariana não ter assinado, mas hoje nós provamos que nós escolhemos o caminho correto, que é o caminho de uma justiça social do maior crime ambiental da história do nosso Brasil. A sentença representa um marco para as vítimas, que buscavam há 10 anos a responsabilização efetiva das empresas envolvidas no desastre. Hoje o sentimento é só de alegria, de gratidão. Foi a noite mais longa durante esses 10 anos. A ação coletiva reúne mais de 600 mil pessoas. Para o movimento dos atingidos por barragens, a decisão é um avanço na busca por justiça para crimes ambientais. Então a gente tem um precedente aberto de uma empresa ser julgada no seu país de origem e ser condenada no seu país de origem, traz muita esperança, não só para os atingidos da bacia do Rio Doce e do litoral do Espírito Santo, como também para os atingidos de todo o Brasil e de outras regiões do mundo que vivem crimes e situações parecidas. A ação segue agora para a etapa de avaliação dos danos. Uma nova audiência está marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. Existe a necessidade de avaliar qual foi o impacto sofrido pelas vítimas. Tudo isso vai ser quantificado agora nessa segunda fase do julgamento. A gente vai definir algumas datas para o caso seguir em frente, e o julgamento com relação aos danos ele já está marcado para outubro do ano que vem, para o início em outubro do ano que vem. A gente imagina que ele dure por volta de 6 meses. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela tragédia. Aqui no Brasil, todos os réus, Samarco, Vale, BHP Billiton e 16 pessoas ligadas às empresas, foram julgados e absolvidos pela Justiça Federal em novembro de 2024. O Ministério Público recorreu da decisão e agora o processo segue em análise no Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte. Ainda não há previsão para o novo julgamento. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram. A lama de rejeitos de minério devastou o distrito de Bento Rodrigues e parte de Paracatu de Baixo e Gesteira. Os resíduos também atingiram o Rio Doce e chegaram até o Oceano Atlântico. Houve processos, houve tentativas de intimidação, mas nós não nos curvamos. Não existem fronteiras para a justiça. Não existem fronteiras para combater os danos ambientais. Não existem fronteiras para combater a violência a direitos humanos. E não há interesses econômicos poderosos que possam fazer curvar aquelas pessoas que lutam por aquilo que é certo. Meu filho agora vai poder descansar em paz, que a justiça vai ser feita.
A BHP afirmou que vai recorrer da decisão na Corte Britânica e reforçou o compromisso com o processo de reparação no Brasil e com a implementação do novo acordo do Rio Doce. Informou que já pagou cerca de 7 bilhões de reais em indenizações a mais de 600 mil pessoas e entidades públicas. Disse ainda que as medidas tomadas no Brasil são o caminho mais efetivo para a reparação aos atingidos e ao meio ambiente.